Amigos, sejam bem-vindos a mais um Comunicarreira, podcast sobre carreiras em comunicação, produzido aqui pelos cursos de comunicação da Universidade Castelo Branco. Meu nome é Bruno Garcia e hoje eu estou aqui com o jornalista e escritor Vitor Abdala. Vitor, prazer ter você aqui com a gente. Bem-vindo ao Comunicarreira. É um prazer imenso, Bruno. Muito tempo que eu não te encontrava, aí que eu não te via. E umas saudações aí aos ouvintes do Comunicarreira e aos alunos da Universidade Castelo Branco. Legal. Vitor, a gente tem um histórico aí de longa data. Trabalhamos juntos em redação. Né? Aquele foi teu primeiro emprego? Foi teu começo no jornalismo? Foi em redação de jornal? Foi. Na verdade, eu entrei lá como estagiário na Folha Dirigida. Assim que eu entrei na faculdade de comunicação na UERJ, eu já procurei estágio. Então, eu já comecei estagiando no primeiro período. E garoto prodígio. Eu queria aprender, queria fazer alguma coisa. Eu me oferecia para trabalhar no setor de comunicação da UERJ de graça mesmo. E eu fiquei ali o primeiro, segundo período. Quando pintou uma bolsa, eu pude ganhar a bolsa da UERJ. E aí eu fiquei ali um tempo. Depois eu passei a trabalhar num site voltado para o público maduro, com mais de 50 anos. Público maduro? É o mais de 50. Mais de 50.com.br. Eu nem sei se ainda existe, mas... É um site voltado para terceira idade? Voltado para terceira idade. Você falou público maduro, o site do Automate. Trabalhando no Pornotube. Mas, na verdade, eu fiquei ali, foi um bom começo, que ali eu comecei a fazer reportagens. E logo depois eu fui para uma assessoria de imprensa, foi no INCA. Eu fiquei ali 6 meses e depois eu passei no programa de estágio da Folha Dirigida. Legal. E aí eu fiquei lá até me formar, na verdade. Bacana. Hoje você está na Radiobras. Você trabalha diretamente... Radiobras não, agora é BC. Isso. Mas quando eu lembro que na época que você saiu da Folha, acho que você ficou um tempo em ambos, né? Porque era não colidia horário, né? A Folha era de manhã e a Radiobras à tarde, ou vice-versa, algo assim, não? Isso, eu fiquei um tempo, eu entrei na Folha dirigindo em 2002, em 2004 eu passei no concurso da Radiobras, mas nem era formado, eu tive que correr atrás do diploma. Aliás, eu abri um precedente na UERJ, falando que nunca tinha havido um caso de alguém querer se formar antes do prazo. Nunca tinha acontecido? Nunca tinha acontecido. Pelo menos no curso de jornalismo. E aí eu abri esse precedente, eles conseguiram, eu corri atrás para poder assumir lá na Radiobras. E aí, quando eu me formei, eu fiquei trabalhando nos dois, que eu trabalhava 5 horas na Radiobras e 5 horas na Folha, e eu consegui conciliar. Até que eu passei a trabalhar 7 horas na Radiobras, eu tive que largar a Folha Dirigida. Quando você decidiu prestar o vestibular para jornalismo, o que te atraiu, Vitor? Olha, sempre me falaram que eu sempre gostei de escrever. Então, antes de ser jornalista, eu me sentia um escritor. E todo mundo sempre falava, por que você não faz comunicação? Você gosta de escrever, você é criativo, sempre a mesma história, né? E aí eu falei, tudo bem, eu estava nessa época, eu era no ensino médio, eu fazia escola técnica, eu fazia o Cefet. Então eu estava inclinado a fazer engenharia civil. Mas aí eu acabei optando no meio do caminho ali por fazer o curso de jornalismo. E eu entrei no curso como... Engenharia civil para jornalismo dá uma diferença. Mas na verdade, grande, né? Esse período no Cefet foi bom para eu descobrir que eu não queria ser. Primeiro que era muito ruim de matemática. Então, não ia nem tentar aprender cálculo na faculdade, que ia tomar bomba. A desculpa clássica da galera de comunicação, essa história, eu tô fugindo da matemática, eu tô fugindo das exatas. Né? Mas na verdade eu nem sou tão ruim em matemática, mas eu não sou bom o suficiente para fazer engenharia. Essa era a questão. E aí quando você entra num curso desse, você fica se imaginando não escrevendo para jornal. O paradigma, eu acho que de todo mundo é William Bonner, e na nossa época era Fátima Bernardes, né? Era o casal. Bom, não era o meu paradigma. Em geral mas em geral é verdade. Assim, e poucas pessoas entram com aquele idealismo, vou fazer jornalismo para mudar a sociedade. As pessoas têm aquele, assim, eu quero fazer jornalismo porque eu gosto de escrever, esse meu padrão, assim, eu quero, quando me formar, ganhar tanto quanto o William Bonner, ser tão famoso quanto o William Bonner. Há um certo glamour. Que muita gente se decepciona depois porque vê que não é bem assim. Mas quando você olha realmente pra mídia, de maneira geral, e até a forma como a profissão é retratada nos filmes, né, na ficção, há todo um charme ali de você ser jornalista, de trabalhar com a informação, ter a informação em primeira mão, saber de coisas que
possivelmente ninguém mais sabe, primeiro, né? Tem toda essa questão mística, assim, a respeito do jornalismo. O jornalista é retratado de uma forma muito meio ambígua nos filmes, né? De certa forma, ele é retratado como uma pessoa glamour, que está em contato com o poder, está em contato com pessoas famosas, mas também, em geral, é retratado como um canalha. Um cara sem escrúpulos que faz tudo por uma boa reportagem, né? É verdade. Até interessante você falar isso do canalha, que eu lembrei agora no House of Cards, não sei se você assiste, mas tem muito essa questão. Sim, eu assisto. Tem vários jornalistas ali o tempo todo trabalhando em paralelo ao poder, ora junto ali para conseguir informação, ora tentando derrubar quem está no poder, enfim, que é o personagem do Kevin Spacey ali, mas realmente há toda essa glamorização da profissão. E aí, quando você foi para a Rádio Brás, você continuou trabalhando com texto ou você foi trabalhar com rádio mesmo? Como é que era? Quando eu entrei na Rádio Brás, a gente ainda não existia a EBC. Então a Rádio Brás não tinha uma emissora de televisão no Rio de Janeiro. Era uma agência de notícias e uma rádio. Os repórteres faziam as duas coisas. Os primeiros trabalhos que eu fiz foram de rádio. Né? Eu fazia um trabalho noturno. E ali até aprendi a apurar bastante ali, porque esse trabalho noturno é muito difícil você apurar. Na verdade, a apuração é um dos trabalhos mais difíceis do jornalismo. Sim. É o mais difícil. Se escrever depois é consequência. Né? Mas naquele momento em que eu entrei ali, eu pegava das 8 horas da noite, eu ficava até 1 hora da manhã, ali eu aprendi a apurar, porque ali você tem que realmente correr atrás das fontes. Você não tem assessoria de imprensa funcionando nessa hora, você tem que ter os celulares das pessoas certas para você ligar. Sim. Você tem que ligar para aquele telefone fixo em que o delegado vai atender, ou que o comandante do batalhão vai atender. E ali eu aprendi a apurar, foi bem legal. E eu fazia basicamente rádio. E depois eu fui indo para um horário mais cedo, eu comecei a fazer mais Agência Brasil. Hoje eu trabalho só para a Agência Brasil, basicamente. Entendi. Essa questão da apuração é bem interessante, porque a gente pegou uma época que não tinha Google, né? Eu lembro quando a gente trabalhava lá no jornal, você lembra disso? Tinham 2 computadores só com internet. Depois que passou a ter computador com internet para todo mundo. O Google era uma coisa muito incipiente nessa época. Não era algo tão consolidado quanto é hoje, né? E a galera não tinha WhatsApp e não deixava o celular ligado o tempo todo. Então, exatamente. Tinha aquele horário ali, ou tinha aquela janela de oportunidade para você falar com o fulano, falar com uma autoridade, ou falar com alguém que fosse uma fonte. Se você perdesse aquela janela de oportunidade, o camarada não te atendia mais e acabou-se, ficava por isso. Sim. Mas ao mesmo tempo tinha um lado positivo. Hoje, quem trabalha com jornalismo encontra uma dificuldade muito grande, que são as assessorias de imprensa. Assessorias de imprensa hoje, principalmente as governamentais, elas estão estruturadas para fechar a informação, o acesso à informação. Hoje dificilmente você consegue ligar para uma assessoria, por exemplo, da Secretaria de Saúde, e perguntar qual é o estado de saúde do menino que foi baleado lá em Duque de Caxias. Primeiro que eles vão te perguntar o nome da criança, e às vezes você, em primeiro momento você não tem o nome da criança. Certo. Em segundo que você tem que mandar e-mails. Todos os órgãos da prefeitura e do governo do estado, por exemplo, ou do governo federal, eles exigem que você mande e-mail. Isso às vezes você está na rua, você precisa apurar rapidamente. Para burocratizar o processo. Burocratizar e dificultar o acesso à informação. Eu entendo até o lado dos assessores de imprensa de ter um controle da informação que entra e sai da assessoria. Mas isso tornou o trabalho do jornalista um trabalho burocrático, chato e difícil. Muitas vezes demoram horas para responder e-mail, coisa que antes, nessa época que a gente começou, você pegava o telefone, você ligava, o assessor falava em off, mas sem off, ele dava todas as informações para você. Hoje eles demoram 5 horas para te dar uma resposta, às vezes de 2 linhas. Imagino. Vitor, e aí você tá na Rádio Brás, você entrou em 2000 Foi 2004. 2004. Então já tem aí um bom tempo. Eu lembro que você, durante um tempo, pesquisou também sobre segurança pública. Tem a ver com esse trabalho que você começou a desenvolver na Rádio Brás? Na Rádio Brás eu tive muito contato com matéria policial. Primeiro por esse turno que eu trabalhava, que era um turno muito de reportagem policial mesmo. Era o turno que acontece as coisas, as desgraças. É à noite, no início da madrugada. E depois porque eu fui acabando tomando pé de outras coisas. Tava uma situação no Rio de Janeiro, isso eu estou falando de 2007, 2008, que tinha muito foco na segurança pública, por causa dos Jogos Pan-Americanos. Sim. E depois por causa da Copa do Mundo, que já estava
meio que certo que o Brasil seria. Aham. E posteriormente as Olimpíadas, mas aí já foi 2009. E em 2008 eu já estava muito ligado, eu gostava desse tema e eu queria me aprofundar mais. Aí eu fiz um curso de uma pós-graduação em Segurança Pública na UF. E aí eu me aprofundei, eu comecei a trabalhar Roberto com isso. Cante, né? Roberto Cante era Foi meu professor, sim, ele era o coordenador. Esqueci, foi minha orientadora, a professora Silvia Moretson. Foi minha professora também. Ela foi minha orientadora lá. E era um curso muito bom. E eu aprendi bastante ali naquele curso. E por isso que eu acabei gostando dessa área. E durante algum tempo ali, uns 3, 4 anos, que coincidiu com a época da Unidade de Polícia Pacificadora, eu fiquei me dedicando muito a isso. Assim, eu tinha um lembro blog, que você fazia postagem. eu tinha um blog sobre isso, era o Rio.40. Ainda está no ar, mas não tem postagem há muito tempo. E eu acho que é um bom momento para eu voltar agora. Porque a situação não tá boa. Beleza. Aí agora eu tô aqui nas mãos com Thanatos. Contos sobre a morte e o oculto. Escrito por ninguém mais, ninguém menos que esse careca aqui, Vitor Abdala. Aliás, eu agradeço que aqui não tem uma câmera. Né? E aí as pessoas podem... E poderiam me questionar também, porque um careca falando do outro. Esse aqui foi teu primeiro trabalho, Vitor? Foi meu primeiro trabalho. Como eu falei, eu entrei no jornalismo porque eu gostava de escrever. Mas quando eu entrei no jornalismo, ao mesmo tempo eu parei de escrever ficção. Você descobriu que não podia escrever, né? Ou não podia escrever exatamente o que você queria. Exato, assim, e na verdade eu acho que assim, quando você é criança e adolescente, o sonho de ser escritor é uma coisa muito infantil. Você não tem muita meta, você quer escrever, quer ser famoso e tal, mas você não tem muita meta. Nem entende direito como funciona. Exatamente, você não escreve direito também, né? Convenhamos assim, se a pessoa que tá nessa fase da vida quer ser escritor, mas não sabe muito bem como proceder. E aí, quando eu entrei na faculdade de comunicação, eu passei a achar isso uma coisa muito infantil mesmo da minha parte. Quer ser escritor? Você vai ganhar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro sendo jornalista é uma piada. Agora começou errado também. Não, tudo bem, mas pelo menos eu vou trabalhar com uma coisa que me dê um salário. Se fizesse livro de autoajuda ou livro pornô pra terceira idade, já que você já tinha experiência nisso, né? E aí eu durante esse período da faculdade, depois, quando eu me formei, eu escrevia eventualmente, não sei se você lembra, eu cheguei até a mandar um conto pra você, porque você organizou eu lembro, um livro de terror, uma antologia de terror, uma coletânea, que era da BRV, do selo BRV. Editora, é verdade. E aí eu até mandei... lançamos, como é que era o nome? Conto Sombrio, alguma coisa. O Lado Sombrio, a coletânea organizada pelo Paulo Balado, mas nessa você não entrou. Não, eu uma entrei. segunda coletânea. Exatamente. Que a gente ia lançar, acabamos não eu lançando. vou te dizer, você me estimulou. Pô, que bom. E na verdade, assim, falando com você, isso agora que vem a mim, porque eu fiquei muito tempo sem escrever. E a primeira vez que eu escrevi foi quando eu vi essa antologia que você estava organizando. Eu demorei ainda para entrar de vez. Eu escrevi esse conto e não escrevi mais nada também. E aí depois até mandei para você, mas não teve uma segunda antologia. Acabou, porque até para explicar, né, eu tive a minha editora e o Lado Sombrio foi, na verdade, a primeira e única coletânea de contos de terror, na época organizada pelo meu amigo até hoje, Paulo Balado. E aí a gente começou a estruturar uma segunda. A ideia era fazer realmente uma série. Dali você criar um selo para livros com esse tipo de literatura. Só que aí a coisa, por N razões, né, não foi um problema do selo ou da antologia, foi um problema... o avião nunca cai por uma única razão, né? Então tem uma série de coisas que aí essa coletânea nunca viu a luz do dia. Mas aí hoje você já tem quantos livros? Então, livros solo eu tenho 2. Eu tenho o Thanatos, que aí eu lancei em 2016. Eu lancei de forma independente, eu paguei, né, para lançar. Apesar da editora dizer que foi uma coparceria, eu paguei para publicar. Mas é até bom deixar claro, porque muita gente me procura, e acredito que aconteça com você também, fala, como eu faço para lançar um livro? Apesar de eu não estar mais nessa área, né, muita gente ainda me pergunta sobre isso. E você que tem experiência como autor também é importante, porque tem muitas editoras aí que ficam nesse mercado cinza, na verdade elas não lançam o teu livro, são gráficas disfarçadas de editora, então você fica com todo o trabalho para você, basicamente. Às vezes eles até fazem um bom trabalho de capa, você vê que a capa tá bonita. Sim, tá bonita. Às vezes um trabalho de diagramação e um trabalho às vezes de revisão que não é bom. Esse, por exemplo, não teve um trabalho de revisão. Você encontra erros tipográficos aí grosseiros, que uma boa revisão teria resolvido isso.
Agora, eu lancei esse, e aí depois, quando eu vi que era uma grande picaretagem, né, esse tipo de esquema, eu resolvi, o meu segundo foi totalmente independente, ou seja, eu peguei, realmente dei para uma gráfica. Esse é muito mais barato, foi muito mais barato. Sim. E o que acontece, quando você lança com uma editora dessa, você paga pelo livro e só tem acesso a 10% da receita do livro, que é uma grande... que na verdade é como se você pagasse pelo privilégio de estar lançando numa editora que ninguém conhece. Exatamente. E aí eu falei, já que é pra pagar, dou meu livro pronto, e na verdade esse meu segundo livro tá muito melhor revisado do que esse aqui, porque eu me preocupei em revisar. Sim. Então assim, não tem erros como esse aí tem. E eu dei pra gráfica, publicou na gráfica, e aí tudo que eu vendia era 100% meu. Sim. Era uma forma muito melhor. E aí depois desses 2 livros solo, eu organizei uma antologia, que é Narrativas do Medo, que aí reúne os nomes interessantes, importantes do cenário do terror. Quem gosta de terror conhece César Bravo, Marcos de Brito, Romy Erling, Marcos Barcelos, são nomes que são conhecidos. Até Peter Baestorff. Esse camarada fazia filme também. Sim, ele é uma lenda do gore chanchada. Ele faz um negócio tosco demais. É tosco demais, é um trash, é uma lenda. Ele e ele sul, tá, né? do sul, ele é de Santa Catarina, ele tá no livro. E por fim, depois de lançar esses 2 livros e lançar a antologia, eu finalmente eu assinei um contrato com uma editora, que é a editora Évora Generale. Legal. Né? E aí sim, eu vou lançar para uma editora realmente que vai apostar no meu trabalho. Aí eu não gasto um centavo no livro, é a editora que está apostando no meu trabalho. Bacana. E ela vai relançar esses 2 livros e vai lançar um romance no início do ano que vem. Bacana. E teve um lance internacional também que você postou outro dia? Sim, eu passei, como o mercado editorial brasileiro é muito fraco, eu passei a tentar procurar outras saídas. E assim, eu traduzi por conta própria alguns contos meus para o inglês e eu enviei para alguns editores dos Estados Unidos, da Inglaterra, e saiu em 2. Já foram publicadas 2 coletâneas, né, em duas coletâneas americanas. Foi selecionado por uma britânica que deve ser publicada no ano que vem, e uma irlandesa, norte-irlandesa na verdade, que vai ser publicada agora, em setembro. Então são 4 contos já publicados lá fora, um ainda para ser publicado. Que bacana. E você tem um feedback legal disso? Como é que é esse feedback porque são produções independentes ou produções em editoras pequenas, mas que atendem também ao nicho. Tem uma galera muito forte que gosta desse tipo de literatura. Sim. Então você recebe esse feedback? Olha, eu recebi feedback sim, mas principalmente dos blogs para onde eu mandei. Porque assim, eu fiz um trabalho de divulgação bem forte em cima desses 2 livros. Eu peguei os meus exemplares, eu distribuí para blogs especializados e tal. Muitos deles sequer deram retorno, que é muito triste. Poderia simplesmente dizer, não tenho espaço, não gostei. Mas simplesmente, assim, se eu mandei para 30, eu tive uma resposta de 10. Mas foram respostas muito boas dos poucos leitores que na verdade não venderam muitos 2 livros. Né? O mercado independente editorial é muito difícil você vender, é muito difícil convencer alguém na internet a comprar teu livro, alguém que não te conheça. Sim. E é difícil que seus amigos, por exemplo, olhem seu trabalho. Às vezes seus amigos compram para te ajudar, mas não leem. Então assim, é difícil. É um mercado muito difícil, é só realmente para quem gosta mesmo. E na verdade para mim foi por uma satisfação pessoal. Eu tenho minha carreira como jornalista, isso é como se fosse um hobby mesmo. Eu não pretendo... Não pretende virar o Paulo Coelho? Nem Stephen King, eu não pretendo ser um best-seller. É apenas por uma satisfação pessoal mesmo. Esse é um mercado que realmente é complicado, né? Você pegar até o mercado mainstream de livros hoje, que já vende bem menos que outros países que são bem menores que o nosso, né? Então você imagina a dificuldade que é o nosso mercado para quem é independente, né? Sim, eu costumo dizer que, assim, a literatura brasileira vende pouco, porque o brasileiro lê pouco. A literatura de terror vende menos ainda. A literatura de terror independente, cara, pega um conta-gotas. Isso aí. Pega a rebarba da rebarba. Você já está disputando com os autores internacionais, com os autores de best-sellers, com os autores nacionais de grandes editoras. No fim, sobra você ali que tá por conta própria. Ele é muito difícil. Ainda tem um lance bem cretino, assim, pelo menos na época que eu trabalhava diretamente com isso, que acompanhava esses números, né, de crescimento do mercado editorial brasileiro, que tinha uma entidade, agora não vou lembrar o nome, que divulgava esses números de relatório anualmente. Aquele crescimento ali quase sempre era livro didático. O governo comprando livro didático e distribuindo. A maioria
sim. Então, a parte comercial mesmo da coisa não acontecia. Muito bom. Vitor, para encerrar, deixa um recado para os nossos alunos, para os estudantes de comunicação, para quem está entrando na área de jornalismo, mas eventualmente quem também não é jornalismo, mas pensa em lançar um livro, gosta de escrever. Que dicas, que recado você deixa pra galera? Você gostaria de um recado sincero ou uma coisa pra iludir? Porra, não. Isso aqui não... Não, brincadeira. Não, eu quero que você seja sincero. Não, brincadeira. Eu quero que você seja sincero. Assim, o jornalismo, eu não posso falar muito de publicidade porque não é minha área, né? Mas eu vou falar do jornalismo. É uma carreira que, assim, que tem um mercado de trabalho, né? Não é uma carreira fechada, um mercado fechado. Você tem até uma possibilidade grande de arrumar emprego, mas são salários que em geral não são salários satisfatórios. Então, assim, o principal conselho que eu daria é continue com o jornalismo, termine a faculdade, não vai largar, abandonar, o nosso jornalismo não dá dinheiro, é difícil, você trabalha muito, não tem fim de semana. Mas assim, procura ter um plano B. Né? Às vezes uma pós-graduação ajuda nisso. Né? Assim que você termina a faculdade, tenta ir para uma carreira que você consiga se especializar em alguma coisa, que não seja exatamente reportagem. Sim. Mas assim, tenta expandir os horizontes, né? Não só ficar naquilo de vou ser repórter, vou ser William Bonner. Né? Você não vai ser William Bonner e vai ficar frustrado. Não viajar demais na maionese ali, ter mais o pé no chão. Sim, você sabe o que vai esperar você. É um mercado de trabalho, é uma profissão como outra qualquer. Sim. Traz coisas legais, você conhece muita gente, você faz coisas muito legais, entra em lugares que as pessoas não entram, mas tem muita coisa chata e muito sapo que você tem que engolir. Essa é a verdade. E sobre quem quer escrever um livro? Bom, quem quer escrever, primeira dica é assim, é muito fácil publicar, né? Você já trabalhou no mercado editorial, basta você ter dinheiro. O mais difícil é você ser lido. Isso sim é muito difícil. O conselho que eu dou é assim, está começando agora, escreve bastante, escreve uns 2, 3 anos. Depois você acabar, você achar que aquele texto está redondo, você vai olhar seu primeiro texto, você vai sentir até vergonha dele. Assim, só quando você estiver maduro o suficiente, você bota. Dá para publicar e-book também de graça na Amazon, você consegue... Tem gente que fez carreira, o César Bravo, por exemplo, um escritor consolidado, e fez carreira vendendo e-book na Amazon. Hoje ele é autor da Darkside, principal editora de nicho fantasia e terror no Brasil. A Darkside é conhecido. Então ele começou assim, ou se você quiser ter um livro físico, você pode recorrer a uma editora pequena, ou uma gráfica diretamente, que sai mais barato e você vai ter mais dinheiro, você vai gastar tanto dinheiro. Ou então, se quiser, joga os originais aí, distribui por aí e espera ver o que vai dar. Ver o que vai dar. Legal. Bom, meus amigos, esse foi mais um Comunicarreira. Vitor, te agradeço muito aqui pela presença. Eu agora te agradeço. Estou com o meu exemplar aqui, que agora será devidamente autografado. Eu só peço que você leia. Não, eu leio muito, então pode ter certeza que eu... E depois dá um feedback aí. Eu vou ler e darei um feedback com toda certeza. E agradeço ao Vitor, que esteve aqui com a gente, mais esse Comunicarreira, e agradeço a você que está aí nos ouvindo. Obrigado e até o próximo programa na semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.